e Pai, autor da vida, que da sepultura trouxe Jesus Cristo à vida, uma vez mais congregados em Teu nome, e Teus filhos alegremente já têm Te adorado através dos hinos. Agora eu me entrego em Tuas mãos para o benefício da fé deste povo, ó Deus. Perdoa todos os nossos erros. Para o Calvário, Ele queria dizer, tanto é que Ele clamou, não a minha vontade, mas a Tua vontade seja feita. Vê, Ele não queria partir. Ele era um homem jovem, e Ele tinha seus irmãos, e os amava muito. Ele os amava como eu amo a vocês. Mas Ele não podia viver e eles viverem também. Assim Ele morreu para que pudéssemos viver. Aquilo não foi fácil para Ele. Ele tinha que fazê-lo. Olhe que a morte se colocou diante dele, e ele dizia, Pai, a hora é chegada, a hora é chegada. Há pessoas que dizem, não, a morte para mim não é problema, mas Jesus temeu a morte. A morte chegou. Isso me vai lembrar uma vez um pregador pregando, e falando sobre o momento da morte. Um auxiliar dele atrás deu um glória a Deus. O pastor virou de nada, pai. Quando ela chegar, você pede misericórdia. Então, quando a morte chegou diante dele, ele orava, Pai, a hora é chegada, e eu devorar para que você passe de mim este cálice? Não. Ele não queria fazer aquilo. Ele queria que a vontade de Deus fosse feita. Então, nada é fácil. A mensagem possuindo todas as coisas comprova de que aquilo que é difícil é quando se refere às coisas de Deus. Porque quando se refere ao pecado, tudo é fácil. Você já notou que você nunca ensinou seu menino mentira, aparece com facilidade, mentindo? Logo nas primeiras palavras que ele aprende a falar, ele já vem com as trapaças dele? Tudo é fácil para o lado do pecado. O profeta diz isso na mensagem, possuindo todas as coisas, parágrafo 45. Quão fácil é e quão agradável parecer ser o pecado. Quão inocente parece ser. Quão inocente parece ser. Agora Ló diria isto, conquanto eu creio em Deus, porque não posso ir ali em Sodoma? Uma vez, eu tive uma dificuldade por vários dias, e eu fiquei assim, se eu encontrar aquele irmão, eu vou retirar aquela palavra que eu falei, porque temia ser uma descaridade o que eu tinha dito àquele irmão. Depois, lendo a mensagem, eu descansei, parei, ele dizia, eu não falei de si mesmo, aquilo devia ser dito àquele irmão. Um irmão disse assim para mim, se fala aí nessa doutrina de William Souto Santiago, de que o nome William Marion Branham é o novo nome de Jesus, e eu creio que eu sou um eleito, e o eleito ele não se perverte, ele não perece, então eu acho que eu não tenho problema em examinar isto.
porque eu sou um eleito não perde. Mas quando terminou, começou a ver meio rápido para responder, e eu disse: irmão, é que se você fosse um eleito, você não tinha essas curiosidades. E eu voltei para casa e aquilo pesou muito, e eu disse: mas parece que eu sentenciei aquele irmão em afirmar que ele não é um eleito, porque se ele fosse eleito, ele não tinha essa curiosidade e queria examinar isso. Mas com o tempo eu fiquei sabendo que ele foi para essa doutrina e está lá com essa doutrina. Então esse pensamento também passou pela mente de Ló. O irmão Branham é quem diz isso aqui, diz: quão inocente parece ser o pecado. Ló diria isto: quanto eu creia em Deus, um bispo católico no culto do irmão Branham, e ele foi lá para vindicar ao ministério do profeta, porque o irmão Branham tropeçou a encontrar uma leitura da Bíblia que estava em São João capítulo 16, e acontece que aquele tropeço foi porque ele foi presenteado com a Bíblia nova, e ao que ele passava uma página, passava as duas, porque estava colada, e ele ficou apreensivo, nervoso, perguntava um irmão, ao outro, eles confirmavam que era aquele capítulo, aquele versículo, ele tornava a passar as duas páginas junto, e de repente levanta lá um bispo católico com sua batina e outras coisas mais que eles usam, e chegou ali já com a Bíblia aberta, e Deus diz: leia aqui o meu livro. E já com a Bíblia aberta, o irmão Branham leu, e quando o irmão Branham leu, ele diz: filho, fique firme, Deus vai fazer alguma coisa. E o irmão Branham interrogando a Deus, porque aquilo tinha acontecido, sua esposa ficou sem graça depois do culto, e isso parece que eu fui culpado de tudo, e ele tentando consolar a esposa dele, e naquela dificuldade, procurando uma resposta, ele ouviu a voz de Deus dizendo-lhe que Jesus também tinha entrado um dia no templo, e que um sacerdote também tomou a Bíblia e mandou, deu aberta, e Jesus a leu também. Então ele diz: a presença de qualquer pessoa num lugar como este, pode até que alguém aí se convulsione, e as pessoas ficam até com medo, ou um bêbado, ou qualquer pessoa que entrar aqui, se entrou, estou crendo que Deus trouxe para uma vindicação. Amém. Aleluia. Nós cremos nessa verdade. Então aquele moço batista não entrou ali por acaso, porque naquela hora o Espírito de Deus o tomou, ele falou língua estranha, foi interpretada e resumiu na seguinte mensagem: porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil. O caminho difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a decisão precisa e correta. E é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito! E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Aleluia. Então, caminho difícil. Nada é fácil. Se nada é fácil, também não estava fácil para o eunuco que estava lendo a Bíblia compreender o que estava lendo. E este eunuco, eu estou crendo que o espírito valoroso, corajoso, ânimo para as coisas de Deus que estava sobre ele, porque ele saiu da Etiópia, um país da África,
e foi a Jerusalém para um culto a Deus. De um país a outro, para uma adoração, assim diz a Bíblia. Esse espírito não tem deixado a terra. Quando você lê as mensagens e vê o irmão Branham falar daquele velho Mobilidade, mais de 80 anos de idade, vinha em um automóvel, não sei se guiando ou alguém guiando para ele, mas desde que aquela idade já era muita coisa para ele, mais de 80 anos. Eu vi numa mensagem do irmão Branham elogiando, dizendo que eu tinha feito uma viagem de 1.200 milhas naquela idade para vir a um culto. Então esse espírito não tem deixado a terra. Isso aqui não é pouca coisa. Temos irmãos aqui, irmão José Avaristo, de quantos quilômetros? Uns quase 700 quilômetros, divisa do Paraná. Estar aqui para uma adoração a Deus. Outros vieram de mais distante. E aqui ninguém está te propondo nenhuma recompensa financeira, não tem nenhuma atração material, não tem concurso nenhum de música e nada dessas coisas. Mas se você veio, é aquele mesmo espírito que estava sobre esse eunuco, que foi de um país a outro país para adoração a Deus, lá em Jerusalém. E como Deus é recompensador do esforço de cada um, da coragem, dessa dedicação a Ele, você vai ver que na volta a bênção chegou. Porque por certo, cheio de regozijo, parou o seu carro, quem sabe debaixo de uma árvore, e puxou a Bíblia para ler. Quem sabe lágrimas derramavam dos seus olhos. Já tinha adorado a Deus. Lia o profeta Isaías. E logo Deus já estava trabalhando num evangelista, Filipe. E diz: chega-te aquele carro. Aleluia. Ô irmãos, você acha que a comparação não está errada, mas você sabe que Filipe foi aquela ajuda para o eunuco, e eu estou crendo que esta mensagem é o Filipe para nós agora. Aleluia. Porque essa mensagem nos ajudou a entender as Escrituras, nos deu o entendimento correto. Filipe deu essa ajuda ao eunuco, compreender as Escrituras. Diz: como eu vou entender se não tem quem me explique? Olha, esta mensagem, se chegou nas suas mãos, você tem que entender uma coisa: não foi por acaso. Cada mensagem que chega na sua mão é uma profecia que está cumprindo. Porque o irmão Branham diz: estas mensagens parará na mão de cada eleito. Então não importa saber se está lá no Amazonas. Vocês, às vezes aqui, o vosso pastor deve ter contado isso já, estou apenas repetindo, que lá na África havia um homem bêbado, estava com uma mensagem, capa amarela, imprimida em Goiânia, e como ele estava embriagado, bêbado aquele homem, já suja, rasgada, e aquele bêbado disse para um irmão, que hoje é o irmão Daniel, um grande evangelista na África: olha, você quer ver esse livrinho aqui? É muito bom. E o irmão Daniel pegou aquele livrinho da mão deste bêbado, leu a mensagem, compreendeu que essa mensagem estava o endereço, escreveu para a Goiânia, e tem um grande número de irmãos lá na mensagem, batizados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem seus caminhos estranhos, diferentes, mas a profecia se cumpre. Ela parará na mão de cada eleito. Graças a Deus. Agora, a pergunta é esta: o que você quer fazer com o entendimento dela?
Lá na nossa cidade tem uma turma lá que eu chamei de cabeção, a turma dos cabeção. De vez em quando um aparece em casa e apenas diz, você quer o quê? Aí eu dou uma mensagem assim para ele, olha, o assunto que você quer está aqui, leia, você tira suas conclusões e eu não tenho tempo para falar com você, que eu já sei o que eles querem. Apenas conhecimento para se enriquecer mais seu intelecto, para discussão, para se tornar uma estrela, um destaque. Então, para que obter o conhecimento da mensagem? Para um acerto de vida, confissão de seus pecados, preparar para o rapto, se humilhar aos pés de Jesus, ou apenas para bater no peito e dizer, eu conheço isto, eu sei mais isto, e assim por diante. Mas eu quero caminhar um pouquinho agora nesta pergunta. Entendes o que você lê? Vamos tomar só um capítulo da Bíblia. E mesmo nós de anos na mensagem, vamos conferir se nós entendemos o que nós temos lido no capítulo 24 de São Mateus. Vamos procurar entender, pois não sou eu ensinando, mas eu estou apenas transmitindo a revelação de Deus ao profeta mensageiro desta era. Vamos ocupar o nosso tempo com o capítulo 24 do livro de São Mateus. Eu vou associar esta leitura ao sexto selo. Sexto selo, a partir do parágrafo 90, se alguém está anotando, se alguém vai anotar. A partir do parágrafo 90. São Mateus 24, do 1 ao 3, do verso 1 ao 3, está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no templo das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O irmão Branda, nesse sexto selo, parágrafo 90, eu não sei que fonte ele baseou, porque a mensagem dele é composta de 3 coisas: história, a palavra e a revelação. Eu não sei se ele está baseado em algum documento da história, uma revelação que Deus lhe deu, ou se é na letra da Bíblia. Mas ele, depois que ele leu esses 3 versículos, ouça o que ele falou no parágrafo 90. Ele diz: agora detenhamos um pouquinho. Detenhamos ali. Isto realmente aconteceu um dia de terça-feira à tarde, dia 4 de abril do ano 30. Os versículos 1 e 2 se cumpriram na tarde deste dia. Mas será que ele conseguiu entendimento com tanta exatidão de saber o dia até a hora que cumpriu esse versículo? Ele diz: olha, os versículos 1 e 2 se cumpriram na tarde desse dia, porém o terceiro versículo se cumpriu na noite do mesmo dia de terça-feira. Bom, isto aqui é estremecedor, sabe por quê? Porque os denominacionais têm feito uma confusão tão grande com as promessas, as profecias da Bíblia. O diabo tem trabalhado de uma maneira toda especial com eles, que eles pegam
profecias que já cumpriu, que já está no passado, e joga para o presente. Outras que estão no presente, joga aquilo para o futuro. E outras que estão no futuro, ele já quer jogar para a hora presente ou lá para trás. Mas poder ver, irmãos, o cumprimento das profecias da Bíblia, e ver essas aqui já se cumpriram, essas outras estão cumprindo agora, e essas aqui é mais para diante. Irmãos, esta é a maior bênção da sua vida, é você poder ver isso. Por isso nós lemos tanto São Mateus 24, mas até que chegou a mensagem, nós podíamos dizer, li tanto, mas não compreendi nada. Mas agora, com a mensagem, você pode dizer o contrário, li e agora eu compreendi as Escrituras. Estou compreendendo isso aí. Porque, veja bem aqui, na sequência, São Mateus 24, você veja o verso 4 e 5. 4 e 5, diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eles estão esperando isto acontecer, a prevenindo o povo, e assim por diante, mas isto aqui já é história. Isto aqui já está no passado. Porque o irmão Brana diz que esses dois versos está ligado ao primeiro selo de Apocalipse. Isto é Apocalipse 6, versos 1 e 2. Você vai ver que este camarada, que Jesus Cristo disse que ele viria em seu nome, em nome de Cristo, e enganaria a muitos, você vai ver que é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo. Então ele veio, campeou, conquistou, e foi até o concílio de Nicéia, aprovou suas doutrinas, enganou a muitos, e as nações continuam enganadas, as igrejas. Então isso já é uma história, já está no passado. Porque diz aí, ó, e havendo aberto um dos selos, olhei, e eis um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha uma arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. O irmão Brana completa dizendo, o podem ver, é o anticristo. E a este anticristo que veio, enganou, substituiu o batismo em nome de Jesus Cristo pelo batismo no título, Pai, Filho e Espírito Santo, tirou a adoração ao único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, colocou em 3, enganou as nações, mas agora quando chega a revelação da verdade, eles que ficam com medo de esta revelação ser a coisa falsa, ficam com medo, porque estão enganados. Mas a pergunta segue, entendes o que você lê? Entende o que você lê? Glórias a Deus. Vamos ler agora o verso 5 e 6 de São Mateus 24. 5 e 6 não, apenas o 6, diz assim: e ouvirei de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então há este cuidado, a pessoa toma este verso também e joga a coisa para mais adiante, enquanto que isso que Jesus falou também já é história, já está no passado, porque este rumores de guerras
Isso é o cumprimento do segundo selo. Porque o irmão Branham liga isso aí ao segundo selo, que é Apocalipse 6, verso 3 e 4. Ele diz assim, a leitura da Bíblia diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E olhei outro cavalo, vermelho. Então já é identificação de sangue, guerra. E cavalo vermelho, e eu que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E com esta grande espada, com esse tempo de guerra contra os cristãos, foi morto 68 milhões de cristãos. Este foi o grande tempo de guerra. Isso já está no passado. O irmão Branham completa dizendo: ali está tudo perfeitamente igual. Quão maravilhoso é a Escritura explicando ela mesma. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ver o verso agora 7 e 8 de São Mateus 7, Mateus 24. Agora é o verso 7 e 8. Glória a Deus. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Fome. Se há fome, tem que haver escassez de alimento. Este é o grande período da fome. Período do cumprimento do terceiro selo. Quem está afirmando isto é o profeta que recebeu isso como revelação divina. Glória a Deus. Aleluia. Via o verso 5 e 6 de Apocalipse 6, né? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O irmão Branham diz: veja, isso ali é a fome. Não fome de comer pão, nem sede de beber água, mas a fome e a sede de ouvir a palavra. Mas ela tinha sido quase extinta. Milhões de cristãos mortos, as Bíblias escondidas. Aqueles que tinham fome e sede da verdade não encontrava. Mas como Deus age na hora certa, vamos dizer, lá dos pés do Papa, da cozinha dele, Deus estava trabalhando em Martinho Lutero para trazer de volta este alimento. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mas vamos ler novamente o mesmo verso 7 e 8, Glória a Deus. porque eles é de duplo acontecimento, cumprimento. É como aquele pequeno versículo do Egito: chamei o meu filho. Cumpriu em Jacó e cumpriu também em Jesus. Esses versos 7 e 8, o irmão Branham está ligado ao terceiro selo, o período da fome, mas também está ligado ao 4º selo, que é para a hora em que vivemos também. Porque aí a repetição dos versos diz: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Leia sobre o 4º selo em Apocalipse 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia,
e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Isso foi a morte. Veja, agora vamos para o verso 9 e 13 de São Mateus 24. Olha, sabe o que eu creio? Eu acho que nem o irmão Brana, lendo São Mateus 24, ele também não compreendia. Mas quando a revelação chegou, a coisa foi diferente. O entendimento chegou. Veja o verso 9 a 13 de São Mateus 24. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Isto aqui não tem nada a ver conosco. Esta é uma grande revelação. Porque isto aqui está ligado ao quinto selo. E o quinto selo não cumpre, não é para os cristãos nas eras que já passaram. Mas o quinto selo é os judeus. É os judeus. Porque está em Apocalipse 6, do 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por o testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um cumpridas as vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem num pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. O irmão Brana diz assim: sob o quinto selo, encontramos o martírio, o mesmo que vimos em Mateus 24, verso 9 a 13, quando Jesus diz: vos entregarão para serem atormentados. E estes judeus, só na Alemanha, quantos milhões não foram atormentados, mortos, e ainda em outros países mais. Mas você sabe, a coisa mais surpreendente deste Mateus 24, agora é os versos 29 e 30. É os versos 29 e 30, que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Os que não têm o entendimento das Escrituras, os denominacionais, estão esperando isto acontecer como um sinal da vinda de Cristo. E quando eles verem isso acontecer, coitados, é porque não foram no rapto. Porque isso aqui é para depois do rapto. Isso aqui está ligado ao sexto selo. Os adventistas esperaram isso lá pelo ano 1800 e pouco lá, e diz que houve uma chuva de estrela e assim por diante. Os denominacionais estão esperando isso acontecer, e se eles verem, é porque não foram no rapto. Porque na continuação dos versos diz assim: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Liga isto aí ao sexto selo. Bombanês está aqui, é aos acontecimentos do sexto selo, que diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei,
e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lanceia os seus figos verdes, abalados por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos. Eu creio que essa classe de pessoa talvez nunca fez uma oração na vida, nunca tinha feito. Talvez esta foi a primeira oração que eles fizeram: ir nos montes e caia sobre nós. Mas coitado, mesmo essa primeira oração que talvez fizeram na vida, mesmo assim não foi respondida. E dizia então os ricos, os poderosos, os tribunos e todo livre, esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos rochedos: cair sobre nós, e escondendo do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O irmão Branham diz: neste sexto selo é quando Israel recebe a mensagem do reino por meio dos profetas de Apocalipse 11. Você recorda? Israel hoje é uma nação, um povo, eles são os servos de Deus, e quando Israel der o passo de entrada ao reino, isso terá um caráter nacional, e a noiva já haverá subido, e então Deus já não está lidando com a noiva, senão com Israel. Isso acontece do outro lado. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Agora, só mais um minuto, encerrando. O irmão Branham diz que quando o sexto selo cumprir, os homens vão uivar, porque é o grande e terrível dia do Senhor. Você já prestou atenção no uivado de um cão? Eu, quando criança, eu chorava de tristeza. Via os cães ali uivando. Parece que é a manifestação de tristeza mais completa que tem o cão uivar. E diz que assim um dia os homens farão também. Vão uivar. Vão se proceder de uma maneira que talvez antes nunca tiveram coragem. Eu me lembro do pastor Afonso dizer uma verdade uma vez pregando, que uma irmã rendeu sua vida a Deus, e ela ficou uma mulher de oração, chorava, e o irmão dela envergonhado dizia: só faltava você aprender a chorar. E ela respondeu: olha, mesmo sem você saber, um dia você vai fazer isso também. Mesmo sem você querer, um dia você também vai fazer isto. Uivar. O irmão Branham diz aqui nesta mensagem, completando, diz: Isaías viu a abertura deste selo, isso é o juízo sobre a terra, e ele falou disso. Isso é tão importante que o plano completo da redenção está sob estes selos, o livro inteiro. Agora recordem, temos visto que Jesus viu este sexto selo, verdade? Jesus o viu, e agora encontramos que outros também o viram. Vemos que está tipificado em Jacó, como Israel no Egito. Vemos o tipo na crucificação de Nosso Senhor. Vê, tudo já foi mostrado na palavra. Agora o irmão Branham diz: amigos, lembra de uma coisa, que a porta da misericórdia encerrará a qualquer hora. Quando o último eleito chegar,
E esse último eleito está para chegar a qualquer hora. Talvez seja seu pai, talvez seja seu irmão, talvez seja seu colega de trabalho, talvez seja até aquele seu inimigo, ou aquele seu amigo. Mas o último eleito está para chegar a qualquer hora. Diz, a porta está para fechar. E quem vai fechar não é nenhum pastor, mas quem vai fechar é o próprio Deus. Pois Ele fechou a porta da arca, e Ele também fechará a porta da misericórdia a qualquer hora. Ele diz, as igrejas continuarão normal, como estão aí pregando, chamando as pessoas ao arrependimento, convidando a aceitar Jesus como Salvador, e falando sobre a vinda de Cristo. E quando eles verem as pragas sobre a terra, eles perguntarão, mas não haverá um rapto? E eles ouviram a voz dizendo, já sucedeu. Porque o irmão Branham diz assim, que se o nascimento de Jesus não era segredo, porque veja, o nascimento de Jesus falou a cidade que ele ia nascer, de quem ele ia nascer, de uma virgem, entraria em Jerusalém montado no jumentinho, falou até a data, Daniel falou até a data, tantas semanas. Então tudo profetizado, tudo claro. E no entanto Jesus nasceu, 2 anos depois chegam os magos perguntando em Jerusalém, a cidade só cheia de crentes, leitores da Bíblia, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? 2 anos ninguém sabia de nada. Se o nascimento de Jesus, que não foi anunciado como segredo, foi um segredo, e o rapto, que Jesus diz que será como ladrão de noite, quem perceberá? Então por isso estejamos atentos, em oração. Se você ainda sente aquele puxãozinho em seu coração, acerte a sua vida agora. Pode haver até aquela pergunta, mas pequei demais, mesmo depois de eu ser batizado em nome de Jesus, mesmo depois de eu conhecer a mensagem. O irmão Branham respondeu, irmão, desde que você deseja, é porque isso ainda é possível a você, é porque você ainda pode acertar a sua vida. Então a coisa mais certa na sua vida agora é fazer essa correta e precisa decisão. Sei que você vai decidir por uma coisa que não é fácil, porque você perderá amigos, parentes, fama e assim por diante. Mas jogue por terra aquele pensamento de fazer da sua igreja uma firma, porque assim existe muito. Às vezes tem um empregado que vê um emprego no outro que ganha mais, diz, não posso, já tem tantos anos nessa firma, um pouco mais de ano eu aposento, então não vou deixar essa firma, vou me sacrificar aqui mesmo. E tem pessoas que parecem querer fazer com a sua igreja como uma firma. Tem 20 anos que eu sou um assembleano, tem 30 anos que eu sou um presbiteriano. Quer dizer, como que faz poucos anos para eu aposentar e garantir a minha salvação e entrada ao céu. Como que essa salvação, entrada ao céu, é garantida por muitos anos de ser membro de uma igreja. Não é nada disso. Sua salvação depende do correto entendimento da palavra. Porque quando Filipe explicou a Bíblia para o eunuco, a primeira coisa a pensar foi no batismo. Porque ele mesmo perguntou, aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse, nada, se crês de todo o seu coração. Ele disse, eu creio, sim, no Filho de Deus. Aleluia. Fechamos nossos olhos. Será que tem alguém que você talvez já ouviu esta palavra, a convicção dessa verdade desceu ao seu coração, e você quer manifestar e fazer conhecida pública a sua decisão de ser batizado no nome de Jesus, viver aquilo que é difícil, mas sabendo de uma coisa, Deus só quer ver sua coragem, porque na hora de lutar é Ele quem luta. Ele só queria ver a coragem de Gideão,
se colocar numa posição difícil, só com 300 soldados. Mas Gideão dizia, eu fico só com os 300. Deus só queria ver a coragem, mas na hora de lutar foi Ele que lutou. Na hora de lutar, Ele lutará por você. Tem alguém para uma decisão de ser batizado em nome de Jesus Cristo? Venha até a frente, senhora. Se ainda nunca foi batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, sublime graça, que é um infeliz como eu salvou. Há mais alguém? Deus te dá essa oportunidade de você abraçar a misericórdia de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Sublime graça do... Qualquer adolescente, moço, moça, senhor, senhora, que nunca foi batizado em nome de Jesus Cristo, a oportunidade lhe é dada. Vou eu cego, mas deixo já perdido ele me achou. Aleluia. Como é que é seu nome, senhora? Como é seu nome? Maria dos Reis. Então a senhora agora é dos reis mesmo, viu? Do Rei dos Reis, Senhor Jesus. Chega um pouco, senhora, chega mais um pouco. Pastor Edmar, faça oração pela senhora. Glórias a Deus. Se há mais alguém decidido, pode chegar até a frente. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Assim seja. Responda a oração do teu servo, Senhor. Enche essa senhora da convicção no perdão dos seus pecados, que tenha uma vida de vitória. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus nunca levanta um mensageiro se não tem alguém para crer naquela mensagem. Então, se essa mensagem veio, tinha alguém para crer. Glórias a Deus. No culto de amanhã, se alguém vai pregar, tem alguém para crer no que ele vai pregar. Também no culto da noite, venham todos. Deus abençoe. Aleluia. Fica aí. Glória a Deus. Deus abençoe ricamente. Pastor Iraci. Amém? Amém. Sobretudo eu creio que esta mensagem veio para ajudar algumas pessoas que desejam entrar neste caminho e é difícil. Ele fica vibrando, balançando. É difícil, mas o Senhor te ajudará. O Senhor te ajudará. Foi difícil. Nada é fácil. E esta é uma hora. Foi difícil para Ruth deixar seu lar e seguir Eliezer para o encontro do noivo, do esposo. E essa caminhada é para o encontro do noivo no arrebatamento. É difícil aquela decisão. Tem que deixar parentes, tem que deixar igreja amiga que nos criou tanto tempo, nos sustentou tanto tempo, e depois você dizer: Deus vos abençoe, eu estou indo agora, porque eu encontrei algo mais na palavra de Deus. Isto é difícil, nada é fácil, mas o Senhor está nesse caminho te esperando. Glória a Deus. Nós temos uma irmã aqui. Quando o pastor falou de Deus tem seus caminhos de maneira esquisita, um bêbado deu a mensagem para o pastor irmão Daniel lá na África, né? Estava lembrando da irmã, quem que me ajuda? Aquela moça que foi batizada?
a irmã Jarlene, não é? Filha de um pastor, nem sei se ela está aqui hoje. Ela está aqui, irmã? Irmã Jarlene, Deus te abençoe, né? Filha de um pastor denominacional, assembleiano, e está aqui batizada em nome de Jesus, enfrentando uma luta. Ouvi o programa do rádio de uma maneira que eu costumo dizer, das mais esquisitas. Deus tem maneiras esquisitas de nos pôr no caminho. Glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Deus. Isso eu escrevi no meu caderno. Foi difícil, nada é fácil. Glória a Deus. Você terá que tirar a Satanás em cada polegada do caminho. Mas tem uma coisa, Jesus também tirou. E ele disse: eu estarei convosco. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, ainda na oração final, eu diria: aqueles que estão com vontade, está achando difícil, está lutando, vibrando, não é direto para você ser batizado, não. Os que está achando difícil, você quiser vir aqui receber oração, você venha, tem pastores orando por você. Aquele que está lutando para entrar e a coisa é difícil, você receberá oração para Deus te ajudar. Irmã Maria dos Reis, continue assistindo os cultos, congregando, ouvindo a palavra até o dia do batismo. O irmão Mário, Luiz Mário, que quer ser batizado também, faço esta recomendação. Deus nos abençoe, amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Então vamos orar assim nesse clima. Você levante as suas mãos para Deus. Estamos grandemente recompensados.